Qualidade de vida no ambiente de trabalho. Você consegue me dizer se você consegue alcançar esse objetivo? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho e quem vai tratar isso com vocês sou eu, David Souza, palestrante, instrutor técnico em segurança do trabalho. E para começar essa relação de qualidade de vida no ambiente de trabalho, primeiramente a gente precisa saber o que é o trabalho, né? Então, o trabalho ele é qualquer esforço coordenado, seja ele esforço físico, esforço psicológico, para atender uma determinada situação, para executar uma determinada atividade ou tarefa. E sendo assim, essa relação de trabalho ela pode se estender até em casa mesmo, quando nós vamos, por exemplo, com esforço físico, nós vamos fazer a troca do nosso telhado, quando no esforço psicológico a gente precisa sentar, organizar e calcular todas as nossas dívidas, isso aí é um esforço psicológico que vai alcançar determinado objetivo, um esforço coordenado. Isso é trabalho. E aí a gente começa a perceber aí que tudo que a gente faz, enfim, de forma coordenada, de forma pensada, acaba se dando aí o nome de trabalho, né? E aí a gente precisa entender qual que é essa relação de trabalho comigo, com o meu eu, né? Nós temos uns pontos bem importantes aqui de tratar, que é a questão social. A questão social, ela é aquela questão que abrange aí a integração, né, a participação e a valorização do colaborador, a valorização do serviço que ele está prestando, e nisso tudo vai construindo aí a sua identidade social, a sua identidade profissional, também no ambiente de trabalho, né? Outro ponto muito importante aí é a questão econômica, que a gente vem passando por uma crise tremenda, inclusive hoje em dia eles estão reduzindo a carga horária para alguns ramos, algumas específicas atividades que acaba com a escala 6 por um. E qual que é o impacto que essa decisão vai trazer, né? E aí a questão econômica é o meio pelo qual o trabalhador ele leva ali o seu sustento. Ele vende o seu esforço psicológico, o seu esforço físico, ele é comprado por um valor, e aí esse valor ele vai atender às necessidades pessoais de cada um, né? Um sustento para a família, uma alimentação, um passeio com os filhos, as necessidades básicas de cada um. E a questão psicológica que vem afetando muita gente no ambiente de trabalho. Inclusive, hoje em dia, o Ministério do Trabalho determinou que todas as empresas devem relacionar no PGR, no GRO, o gerenciamento de riscos ocupacionais, a relação psicossocial no ambiente de trabalho, né? E a questão psicológica ela é muito importante porque ela vai nortear todos os outros pontos ali que a gente destacou, o ponto social, o ponto econômico, vai ser norteado também pela questão psicológica, né? Que é o desempenho da sua função. O desempenho da sua função ela vai demandar muito do psicológico, de como que você está naquele dia, como que está o seu psicológico, os seus pensamentos, se você está realmente focado, né? Em contrapartida, um ponto muito importante, um ponto positivo, aliás, é a capacidade de você, colaborador, de você, gestor, conseguir lidar com novos desafios. De, por exemplo, você conseguir atingir uma meta que para você, há um mês atrás, não era possível de alcançar, né? E manter ali essa relação harmoniosa no ambiente de trabalho, com certeza vai valorizar muito esse ponto. E a gente vendo ali esses três cenários diferentes, que é os que mais impacta na relação do homem e trabalho, a gente vai fazer umas perguntas aqui que para você vai ser um divisor de águas, né? O que, que te motiva a estar ali onde você está agora, né? E percebendo aí essa motivação, você vai se questionar
realmente é necessário estar nessa posição que eu estou hoje? Né? Vale o esforço que eu estou fazendo, o esforço físico, o esforço psicológico, vale todo esse esforço? E aí a gente vai soltar um vídeo aqui para você refletir melhor sobre suas decisões. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Percebe aí que tudo é Eu questão de uma escolho cada escolha. detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês, escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões. Importantíssimas Quando essas estiver informações, vendo uma porque coisa quando a qualquer, gente percebe que cada deixamos fato tudo por importante da acaso, sua vida, as eu coisas não estarei fluem. lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por quê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Eu tenho muitos Isso nomes. aí. Então a gente vê quanto é importante a gente estar se posicionando diariamente diante das adversidades, diante das situações no ambiente de trabalho, né? E aí a gente pega informações, por exemplo, de 2024, quando essas pessoas não se posicionam da maneira que vai fortalecer a sua saúde, que vai garantir que você esteja bem fisicamente e psicologicamente, e aí nós temos aí cerca de 730 mil acidentes do trabalho só em 2024, né? E quando eu falo acidentes de trabalho, envolve aí queda, envolve pressão psicológica, tudo que está relacionado no trabalho. E aí nós temos ali também 472 mil atestados por adoecimento. E a maioria desses atestados por adoecimento ele se dá naqueles empregos em que a relação é com o público, diretamente atendimento ao público, diretamente aquele contato exclusivo com determinada situação, com pessoas diferentes. E eu trabalho há mais de 8 anos a serviço do setor público e diretamente com contato com as pessoas, com os pais de alunos, com visitantes, com pessoas usuárias do serviço. E é muito difícil a gente lidar diretamente com cada situação, né? E como que a gente consegue lidar com isso? A gente precisa, de fato, se adaptar às condições. E essa adaptação, ela se dá por meio do conhecimento. Você precisa começar a se aperfeiçoar um pouco mais, que aí você vai conseguir lidar com cada situação, adaptar um ponto do seu conhecimento, adaptar um ponto das suas ações para determinada situação fluir da maneira que deve, né? E os sintomas físicos dessa falta de adaptação, dessa falta de clareza que eu preciso cuidar da minha saúde, tá nesses pontos aqui, ó. Dores nas articulações. Quando a gente percebe que está doendo alguma coisa, opa, já tem um problema aí que eu preciso resolver, já tem uma situação que eu preciso mudar aqui no meu cenário, né? As LER e as DORT, as lesões por esforços repetitivos, as dores na lombar, dor de cabeça. Isso acontece muito, né? E os sintomas de adoecimento, eles podem incluir perda de motivação,
dificuldade de concentração, irritabilidade constante. Quando você chega perto do seu colega de trabalho, por mais que ele não tenha feito nada, mas você está irritado, aquele dia não é o seu dia, você está com a pá virada, né? O isolamento social, opa, pera, não quero contato com ninguém, eu quero fazer meu serviço sozinho. E principalmente aquele ponto que mais prejudica, que mais precisa de atenção é a insegurança no trabalho, né? A insegurança de você não ter a capacidade, aquele sentimento de você não ter a capacidade de lidar com situações que você sabe que você pode, mas o seu psicológico está tão abalado que você acaba se sentindo inseguro e aí aquele trabalho não é concluído, né? O alarme toca, mais um dia de trabalho começa e a gente logo sente. É como se todo o peso do mundo estivesse sobre as nossas costas. A rotina se torna cada vez mais difícil. Será que vou conseguir? No meio de tantas pessoas, tantas reuniões, nos sentimos cada vez mais sós. Sentimos vergonha de desabafar. Sentimos medo de parecer frágeis, medo de revelar o que se passa dentro da gente. Por isso é E a importante a ideia é de que eu comunicação consigo seguir sem ter assertiva caminhos diretamente ali com o sozinhos. seu gestor, para Talvez que seja esses apenas uma sintomas fase que vai sejam passar. passageiros, E sejam aí breves. a gente se cala. Mas o silêncio não ajuda em nada. E o problema só se agrava. Por isso, precisamos falar sobre saúde mental no trabalho. Falar para desmistificar o assunto e acolher quem precisa, pois dar voz aos sentimentos é o primeiro passo para minimizar a dor. Assim, a gente ajuda a criar um ambiente seguro e sem julgamentos, para que todos possam se sentir à vontade para falar e procurar o apoio de profissionais especializados. Se você precisa de ajuda, fale. Se você conhece alguém que precisa desabafar, acolha. Falar pode mudar tudo. Saúde mental no trabalho não é frescura. Ouvir e falar Também também é é cuidar. cuidar. Olha só que frase interessante. Ouvir e falar também é cuidar. Então, quando você se propõe a escutar o seu colega de trabalho naquele dia difícil, você já está contribuindo para uma melhora na condição física, na condição psicológica desse seu colega, né? Estima-se aí que pessoas que sofrem de doença mental, ela perde de 10 a 20 anos, né, de vida, se não buscar ajuda. Então, o primeiro ponto aqui para você, principalmente para você que está passando por alguma das situações, é procure ajuda. Procure ajuda do seu gestor, procure ajuda do seu coordenador, do seu líder e fala assim: poxa, ó, precisamos mudar algumas coisas, precisamos alinhar certos pontos. E aí, quando você consegue ter a capacidade, quando você consegue ter a coragem de se posicionar, você vai perceber que coisas vão mudar e mudar para melhor, né? Então, os cuidados aqui são bem simples, cuidados com a carga excessiva de trabalho, jornada prolongada, o clima organizacional defasado, sabe? Gestor, gestora, cuidado com aquele assédio vertical, aquele assédio de questão de diferenças de hierarquia. A falta de reconhecimento é muito grave, que faz o afastamento, né? Que causa o afastamento, que causa adoecimento, que causa até demissões, né? Causa até demissões aí dos colaboradores por conta de não ser reconhecido pelo trabalho. E muitas vezes é um trabalho muito bem feito. E o simples fato de você não elogiar esse trabalho acaba aí ocasionando nas faltas, na demissão ali indireta desse colaborador. E aquele micro gerenciamento, né? Opa, não, eu vou fazer só com você, você precisa, aquela cobrança constante em cima daquele colaborador é muito perigoso. E o que eu faço para melhorar essa qualidade de vida? Gestor, crie uma cultura de comunicação aberta, né? Você, colaborador, procura se comunicar melhor com seu gestor, com sua equipe, invista em desenvolvimento profissional, e quando eu falo invista em desenvolvimento profissional, não é só a empresa que tem que fazer isso.
É você, no seu individual, se capacitar cada vez mais, né? Proporcione benefício de saúde e bem-estar para a equipe, né? Você mesmo procure fazer uma atividade, procure fazer uma dança, procure fazer uma atividade cultural para tirar um pouco esse estresse do seu dia a dia, né? Procure o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Embora elas estejam ali indiretamente ligadas, a gente precisa estabelecer limites e reconheça ali o seu colaborador que faz um excelente trabalho. Então aqui tem umas orientações para a gente aliviar o estresse. Praticar. Pode pausar, fique à vontade, tire uma foto e aí você começa a se exercitar de acordo com o que está descrito aqui, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito no ambiente de trabalho, né? E para finalizar aqui, uma frase muito top, muito importante, muito boa para todo mundo. Não espere por mudança. Seja você a mudança em sua vida. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha e indica aí para mais pessoas para que elas entendam aí essa relação da qualidade de vida do trabalho e os meios que vocês podem atingir esse resultado que com certeza vai transformar a sua vida a partir de hoje. Até a próxima!